Ontem, falando no verso 19 do capítulo 2 de Tiago, eu disse que muitos aqui estão piores do que os demônios, porque os demônios creem e tremem. E a maioria aqui diz que crê e não treme, não reverencia, não obedece, não assume nenhuma implicação. Então, se fosse hoje, os demônios se levantariam e julgariam você. E eles fazem isso. Quando você diz que crê e vive inconsequentemente, sem temor, sem tremor, você sente a opressão maligna sobre você que brinca de crer, e os demônios brincam com você e de você. Assim se diz: crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem idiota, tolo, insensato, de que a fé sem obras não tem nenhum valor? Queres ficar convencido, ó idiota, de que a fé sem obras é inoperante? Pense, porventura não foi por obras que o nosso pai Abraão foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? O que lhe adiantava ter crido se ele não tivesse levantado e andado e oferecido? Vês como a fé opera junto com as obras, com as práticas. A fé que não produz fruto não é fé. A fé que não produz realizações de obediência não é fé. A fé provoca as obras, e as obras validam a qualidade e o compromisso da fé. O efeito foi pela fé que se consumou o ato de Abraão, quando ofereceu sobre o altar o seu filho. Sim, foi pela fé que se consumou e se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus. A fé foi o propeller, foi o propulsor. Abraão creu. A fé impulsionou, levantou, o levou, o fez andar 3 dias. E a fé teve consequências. A fé o ergueu, o botou a caminho, andou 3 dias e ofereceu o filho no altar. E isto lhe foi imputado para a justiça. E ele foi chamado de amigo de Deus. Agora vejam que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Porque a fé que pretende se divorciar de fruto, de obra e de consequências da obediência não é fé. É um romantismo. É apenas uma fé na fé, o que é ainda uma crença pagã. Porque a verdadeira fé sabe que a manifestação dela está em frutificar, em produzir fruto de amor, de bondade, de longanimidade, de benignidade, de fidelidade, de justiça, de alegria, de autocontrole, de mansidão. Esses têm que ser os frutos da fé. A verdadeira fé tem que limpar o coração da inveja e gerar no coração o altruísmo. Tem que tirar do coração a mesquinharia e gerar e produzir do coração o dilatamento inclusivo. A verdadeira fé crê no impossível e se levanta para fazer todo o possível. Assim se verifica que uma pessoa é justificada pela fé que se manifesta em obras. Porque a fé que não produz tais obras é apenas um diletantismo, é apenas um subjetivismo,
é apenas um romance enganador, é apenas um álibi para a paralisia. Enquanto a pessoa diz, eu creio e vou ficar sentado aqui e que Deus faça a sua vontade na minha vida se Ele assim o quiser. Essa fé não é fé, porque a fé que crê põe aquele que crê a caminho, o leva à prática da vontade de Deus, o faz realizar as obras do amor, da justiça e da vida, em graça, em esperança, em alegria, em convicção, mesmo em meio à dor, mesmo chorando, andando e chorando enquanto vai, crendo que de algum modo, sem saber como, um dia voltará, trazendo um galardão inexplicável. De igual modo, eu digo, lembrem-se, não foi também justificada por boas obras, por realizações, por atos, por feitos, a meretriz, chamada Raabe, lá do Velho Testamento, quando ela acolheu os emissários, os espias de Israel, na sua casa, dentro de Jericó, sobre as muralhas da cidade, e depois os salvou, enviando-os por outro caminho? E por que ela fez isso? Ela creu e praticou. Ela creu que aquele povo que chegava, ela viu e sentiu que ali habitava algo maior do que todo o poder da cidade de Jericó. E ela preferiu confiar que ela estaria muito mais garantida junto àqueles que ela nem conhecia do que junto àquele povo ensandecido, louco e perverso em meio ao qual ela vivia. Por isso ela praticou obras. A fé a levou a acolher os espias, a hospedar os espias e a salvá-los. Portanto, a fé que ela teve operou por meio das obras. Por quê? Assim como o espírito, assim como o corpo, meu corpo, seu corpo, sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Não se pode separar uma coisa da outra. A fé provoca as obras. As obras validam e qualificam a fé. Como diz Paulo, em perfeita harmonia com Tiago, ele diz que esta fé que ele ensina é aquela fé que opera pelo amor, opera pela prática do bem. E é o que eu digo há muitos anos, numa síntese disso tudo para facilitar a compreensão. Deus decidiu ser servido, ser amado no próximo. Deus decidiu que o culto que ele recebe é o culto do amor, da compaixão, da relacionalidade, do perdão, do acolhimento, da inclusão, da misericórdia, que eu e você pratiquemos pelo próximo. Aquele que ama o próximo ama a Deus. Quem não ama seu irmão não ama a Deus. E quem odeia seu irmão nunca viu a Deus, não nasceu de Deus e não é de Deus, porque Deus é amor. E não adianta dizer eu tenho fé, mas infelizmente eu não tenho obras, porque a fé é validada pela prática das obras. Você demonstra o que quer, crê pelo que você pratica, e não o contrário. Por outro lado, o que eu pratico diz para as pessoas aquilo que eu creio. Porque se eu pratico amor, justiça, verdade, bondade, perdão, longanimidade, solidariedade, todo mundo vê que espírito me habita, de que espírito eu sou. Eu não preciso dizer quase nada, eu vou salgando e trazendo luz, iluminando, a tal ponto que o meu gosto é que faz as pessoas me perguntarem o que é isto. E então eu digo que é a fé. A fé produziu esse fruto, o fruto que as pessoas provam. A partir dessa prova, desse gosto, elas se interessam por aquilo que possa ter causado
a realização dessa obra natural de vida, de graça e de amor. É tão simples de entender, meu Deus. Quem é que conseguiu complicar sua cabeça? Senhor Jesus, permite que essa palavra seja recebida agora, entendida e praticada, para que nós não sejamos e não estejamos aquém de demônios que creem e tremem, enquanto nós dizemos que cremos, não trememos, não nos curvamos, não obedecemos e continuamos a querer ser representantes de uma fé contra a qual nós blasfemamos pela inoperância da nossa existência. Ajuda-nos a entender que a fé provoca a produção do fruto da obra de vida. E a obra de vida qualifica a nossa fé, expressa o seu significado e a que ela está vinculada. Que esse véu seja rasgado, que esse entendimento simples seja obtido. É o que eu te imploro, em nome de Jesus. Amém.